Vamos, neste momento, pedir a Deus que nos auxilie neste precioso encontro com nossa natureza espiritual, com nosso destino, vamos dizer assim, de espírito eterno, imortal, não é? Que vai ao encontro de situações mais felizes, que já sabemos como se dá essa evolução e que temos tido tantas oportunidades de ter compreensões que consolam, que são destinadas por Jesus ao nosso coração. Vamos agradecer então pela reflexão que hoje faremos sobre uma aflição diferente. A aflição que vai nos mostrar a transitoriedade da experiência na condição humana da Terra. Vamos refletir um pouco para a gente ir construindo um fortalecimento interior para ter uma outra visão, uma outra angulação, vamos dizer, um outro olhar, como se uma porta entreaberta tivesse uma frecha de luz e a gente pudesse divisar uma paisagem esplendorosa, mas a gente precisa entreabrir a porta para olhá-la e caminhar para este esplendor que é um encontro com as nossas tarefas evolutivas. Então vamos ver hoje no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois os que chorais agora, porque rireis. E a parte intitulada Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia aos que sofrem em geral, visto que todos os que se encontram na terra o fazem. Quaisquer, desde os que vivem nos palácios aos que jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem o que seria isso. O desânimo, às vezes, toma conta dos seus corações. Mas Deus sempre nos revela consolações. A prece, por exemplo, é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que se construa uma fé viva na bondade de Deus, no amor de Deus. Ele não coloca fardos pesados em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Veja, o que diria se alguém não vai para o campo de batalha? Nenhuma recompensa terá. Vamos dizer que perde o sentido da sua tarefa. Então, bem-aventurados os que podem traduzir as suas lutas na terra assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor, do trabalho, virá o progresso, vamos dizer, a calma, o repouso, aqui no sentido da felicidade que a nossa consciência produz quando a gente assume as tarefas da nossa evolução. Hoje nós vamos ver um pouco como muda de lugar as nossas aflições. E, portanto, quando a gente vê que elas mudam de lugar, a gente pode compreender o sentido delas mais profundamente.
No livro Ave Cristo, psicografia do Chico Xavier, que é de Emmanuel, mostra um pai, quer dizer que foi pai na terra, né? Mas a gente diz, apresentou quase que sem querer, não é? O Varro, o quinto Varro, como um pai, porque ele estava movido de compaixão pelo filho quando ele se aproxima de um espírito muito evoluído que está fazendo uma fala para milhares de pessoas que têm parentes na terra. Neste momento grave do cristianismo, em que todos os cristãos eram massacrados e eles não paravam de trazer outros para aquela crença. Eles não diminuíam o seu fervor. Então eram mortes de toda a espécie, além das do circo comido pelas feras. Eram trucidados, eram mortes tão cheias de requintes de crueldade que ninguém vai contar. Mas esses espíritos, quando saíram desta experiência, foram para mundos muito evoluídos. A gente não está querendo falar que é só a esse preço que você terá sua evolução. A gente está querendo mostrar que as aflições fazem parte de um momento da nossa imperfeição e que se a gente compreende o sentido daquilo que a gente está vivendo e lendo e entendendo como aflição, ela se não deixa de todo de ser aflição, mas pelo menos ela adquire um sentido maior, que nos faz percebê-la como um exercício evolutivo, como, vamos dizer, algo que faz sentido, né? Viktor Frankl, a gente não repete, é muito, ele disse, aquele que viveu na Segunda Guerra Mundial, o psicólogo, ele diz que o ser humano é capaz de suportar praticamente qualquer coisa, desde que ela tenha um sentido, desde que o sofrimento tenha sentido. E ele disse isso se referindo a um sentido espiritual para a vida, porque ele observou isso nos campos de concentração, onde ele viveu. E depois que sai, é que funda a psicologia dele, a logoterapia. Então, aqui está no período de Nero até Antonino, um período de 200 anos depois de Nero, é sempre esse massacre ainda. E então, eles estão no mundo espiritual assistindo uma palestra. E é bonito a gente mostrar agora uma coisa interessante do que ele fala. Irmãos, o Evangelho é um código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. Vamos ver o que é isso, né? Cristo é o sol da espiritualidade dos nossos destinos. Urge, quer dizer, é urgente, né? Vamos fazer isso rápido, associarmos-nos voluntariamente aos ensinamentos dele. Vamos trazer a essência do Cristo para nossas atividades de cada dia. Não podemos esquecer que não devemos deixar a essência do cristianismo, do que Jesus trouxe, e o pensamento espírita vai desenvolver, né? A gente acrescenta, dormindo nas falsas posições e nos ritos e nas situações que não falam do amor que Cristo ensinou à Terra. Então aqui ele vai falar muito da situação que está acontecendo nesse tempo. O Mestre é o divino desafio. Até agora os conquistadores do mundo conseguiram construir vitórias, valendo-se de guerreiros e de lidadores cruéis. Jesus, no entanto, triunfou pelo amor, pelo sacrifício também. Aí ele vai dizer, Cristo reina sobre a alma que nunca morre, o nosso espírito imortal, não é? Aos poucos sublimando suas emoções menos felizes para um imperecível, um imorredouro momento de felicidade e de pacificação.
Então, quando ele estava falando isso, quem era? Cláudio, um instrutor. Ele disse, ele percebeu que os espíritos traziam uma certa expectação, quer dizer, um suspense na alma, porque eles estavam divididos. Olha que eles eram espíritos desencarnados que estavam no mundo espiritual, mas neste dia, neste lugar, com este instrutor, os corações deles lembravam dos que eles tinham deixado, de alguém que eles tinham deixado aqui na terra e que estava vulnerável a essas perseguições aos cristãos. Muitos de vós deixastes, aí ele percebe isso e vai verbalizar isso, o instrutor que está falando. Muitos de vós deixastes na terra, na retaguarda, quer dizer, um pouco mais atrasado nesse sentido, velhos compromissos de amor, e desejais voltar para vê-los, para o áspero trilho da carne. Olha a imagem que o Emmanuel traz, o áspero trilho da carne. Desejais voltar como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Como se você fosse salvar do incêndio as pessoas que você ama. Me lembrou o tempo que o pessoal falou dos Yanomami, né? Aquela etnia indígena da região norte, e que aparece um fotógrafo filmou, não sei como que eles conseguem isso, né? Uma pessoa se jogando nas labaredas do fogo para salvar o animalzinho. Porque para os indígenas e para muita gente, assim, na verdade, aquele serzinho, mesmo sendo um animal, ele é um ser alvo de amor, né? Das pessoas. Então, só que me lembrou, mas aqui ele não está se referindo a isso, ele está mostrando que aquelas pessoas que estão numa situação muito relativamente feliz, esse lugar era de espíritos que concluíram suas tarefas muito contento. Mas eles dizem assim, vocês estão se sentindo como se alguém quisesse se jogar no incêndio, já estivesse bem, mas quisessem correr a um lugar que estava incendiando e se jogar nas labaredas para salvar os entes inesquecíveis, os amados inesquecíveis. Então, ele diz isso. Mas não se esqueça, vocês são colaboradores da obra do Cristo e devem ajudar sem se preocupar com os resultados. Porque às vezes a gente julga o resultado. Essa é a grande reflexão de hoje sobre a aflição. A gente quer um resultado imediato e do jeito que a gente imagina. Esse livro é perfeito para quem está com esse problema. Com o filho de... Todos nós temos alguma questão. Alguém que a gente queria que entendesse tal coisa, que fosse um pouco mais assim, que desse conta disso ou daquilo, né? Se aproximasse dessa compreensão que a gente queria tanto repartir, porque nos inunda o ser de alegria, que é a compreensão de Jesus, sobre o que Jesus fala como uma essência da vida. Então ele diz assim, todos vocês desejam esses resultados com os seres amados, mas é importante que o trabalhador do Cristo não se apegue ao resultado. Como o pavio da vela, olha a imagem que ele usa, ele deve consumir-se para que as trevas se desfaçam, de forma que novos horizontes de luzes se entreabram para o entendimento das criaturas. Como disse Paulo, na terra em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados, perplexos, mas não desalentados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, para que a vida divina se manifeste no mundo.
E assim, quantos renascerem nas sombras da matéria densa estarão sempre entregues a um amor, a fim de que a lição de Jesus brilhe intensamente nos domínios daquilo que é transitório ou da carne mortal. Ele está dizendo, chamando a atenção para a gente não focar os resultados. Por que é esse? Certamente que a gente não pode falar de um livro que são, deixa eu ver, quase 400 páginas, né? 379 por aí, quase 400. Então, certamente a gente não pode falar de todo, mas a gente vai recortar esse aspecto. Depois que ele fala quinto varro, ele vai conversar com as pessoas. Aí ele diz, venho lhe pedir um favor. Aí trocam primeiras impressões sobre o que está acontecendo, a beleza daquele encontro, a beleza das pessoas que conseguiram superações de si mesmo. Aquilo é um momento de felicidade, com certeza. Aí ele disse, amigo, Cláudio, amigo, o quinto varro fala, sei que conservas o poder de autorizar minha volta. Desejo tanto isso. Seus apelos para a compreensão do bem me comovem a alma. Mas veja, pelo que posso pensar, eu desejo reunir-me a um filho que ficou na retaguarda. De todos os que ficaram para trás, eu tenho um filho do coração, perdido em trevas, em movimentos da alma tão cruéis. Eu desejaria socorrer. De fato, se você lê o livro, você não tem ideia como esse rapaz é difícil. Tassiano, o outro conhece, eles são amigos, né? Ele disse, é ele mesmo. Aí o quinto varro continuou, eu sonho conduzi-lo a Cristo com meus próprios braços. Ele não queria esperar o progresso, a evolução que todos nós viveremos. Tenho implorado a Deus semelhante oportunidade para que eu manifeste o meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. Ele é meu tesouro, na minha fealdade, ele é a beleza de que eu desejo orgulhar-me. Daria tudo para que ele se modificasse um pouco, acarinhando Jesus e suas esperanças. Porventura estarei errado na minha aspiração de não deixar este filho na retaguarda assim? Aí o Cláudio disse, não discuto os seus sentimentos. Não, isso eu jamais questionaria. Mas quero lhe dizer, não acredito que Tassiano esteja preparado. Aí descreve como foi que ele tinha visto ele. Ele desencarnado também, o Tassiano, insuflando as pessoas dos templos de Júpiter, dos templos lá para perseguirem, e os ricos, os romanos, para perseguirem e matarem mais cristãos. Ele disse, eu tenho acompanhado meu filho neste lamentável estado. Mas não poderia ele estar comigo à beira da renovação? Compreendo que ele tem insistido no mal há tantos séculos, mas isso não é definitivo. E eu concluo que eu posso fazer mais para que ele se reajuste. E a gente próprio se sinta mais perto de quem amamos. Amado amigo, permite-me voltar. Deixe-me voltar. Claro que a evolução do quinto varro permitiria ele decidir isso, mas ele sempre convoca a orientação do superior para ver se é possível. Ele está dizendo, você vai sofrer muito porque ele ainda não está preparado para o seu sacrifício. Você podia ajudá-lo daqui, não é? Ele diz, ajuda-me, mas ele quer vir. Ele diz, eu quero que ele evolua pelos meus braços, esse filho. Quanto tempo você precisa?
quanto tempo você precisa? Ele disse, não sei quanto tempo você acha que eu preciso, porque ele sendo superior e também conhecendo o rapaz e deve ter visto isso também, ele teria uma ideia mais precisa. Ele disse, tenho a impressão que 100 anos. Aí ele disse, me dê os 100 anos para me levar esse filho para um lugar mais feliz. Não se esqueça, olha, aí ele começa a consolar, já que ele decidiu, o quinto varro, ir reencarnar na Terra para pai desse menino Tassiano, que era um filho de muitas vidas, que não se corrigia, vamos dizer assim, com a linguagem bem cearense. É um espírito de muita, assim, um ímpeto muito difícil, meu Deus. Então ele disse, não, deixa eu tentar de novo, eu peço 100 anos para levar, aí depois eu vou ficar trabalhando aqui, mas eu terei tentado mais, um pouco. Aí ele disse, já uma vez que ele decidiu, aí ele foi ajudá-lo, ele disse, o Cláudio, não te esqueças que nós continuaremos ao teu lado, e pela oração você se liga, se conecta imediatamente a nós. A gente sabe que o véu do esquecimento, ele não permite que você nos veja, né? Ou pode intuir, pode sentir presença, alguma coisa assim, mas é mais incomum que tu nos vejas. Mas mesmo assim nós te ampararemos do mesmo jeito. Vai em paz e que Jesus te abençoe. Então ele vai reencarnar. A primeira experiência, 100 anos ele tinha, né? A primeira vida, quer dizer, dentro de 100 anos ele desencarna, o quinto varro, não consegue na primeira. Aí quando ele reencarna de novo, aí tem as situações todas de amor, não é? A pessoa que ele ama pede ele para ficar com essa criança. E era o quinto Celso, que é a segunda encarnação desse pai. Na primeira, o pai é pai de Tassiano, mas ele não dá conta. Aí ele disse, mas eu tenho 100 anos, eu ainda tenho um tanto, é como um jogo que ainda não terminou. Eu ainda tenho um tanto para fazer algo. Deixa eu reencarnar agora para ser filho dele. Olha, nos mesmos 100 anos, aquele pai que vem para a Terra para ter aquele Tassiano difícil nos seus braços como filho, dentro desses 100 anos, na primeira encarnação, ele não consegue. Aí o filho ainda está naquela experiência e ele reencarna para ser filho daquele filho difícil, que ele não conseguiu na primeira vez. Aí da segunda vez ele consegue, não é? Porque esse filho difícil fica no outro lugar. E tem aquelas mesmas impressões. Conta a história dele aqui todinho. Quem é esse Cristo que me tirou isso? A mãe que podia ser assim. No dia de desencarnar, eu vi nos olhos dela o brilho dos cristãos. Aí conta a história dele todinho. Meu Deus, por que esse Cristo me persegue? Olha, ele se defrontava com as chamas do amor das pessoas que o amavam. E que amavam também, acabavam por compreender. Quem ama, compreende. Chega primeiro, mais do que o entendimento, né? O Chico Xavier dizia, o amor chega primeiro, ele chega antes do entendimento. Então, quem ama fica mais perto de compreender a mensagem do Cristo. Então, o menino está cantando. Deixa eu ver se tem tempo. Tem um tempinho. Ele vê o menino cantando e tocando. É lindo quando ele vai assumir o menino. Estrelas, ninhos da vida entre os espaços profundos. Novos lares, novos mundos velados por tênue véu. Louvores à vossa glória nascida na eternidade. Sois jardins da imensidade suspensos no azul do céu. Estrela, ninhos da vida entre os espaços profundos. Novos lares, novos mundos velados por tênue véu. Louvores à vossa glória nascida na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Sempre as canções deles eram canções de um tempo muito antigo, né? Mais ou menos 200 da era, né? 200 depois de Cristo, 200 anos. Então a gente vai ver agora um momentozinho só em que ele troca de lugar. Porque veja, aquele filho difícil, que o pai com todo o sacrifício, e aqui a gente nem vai contar
porque é mesmo assim forte as imagens do livro, mas são belas. Começa o livro ele vendo a esposa dele combinar com o chefe dele de se livrarem dele. O filho dele tinha nascido, recém-nascido, estava no quarto, era um bebê, e ele chega em casa devagarzinho e a mulher dele, Cíntia, está com o chefe dele, combinando se livrarem dele. E aí o que é que ia fazer com o menino? Como é que ia fazer? Ele já tinha ajudado a matar a mulher dele, esse homem, era até primo da mulher dele, para poder ficar com ela, e agora estavam combinando como iam se livrar dele, Quinto Varro. E por aí você tira. Se ele deixasse o filho, como é que ele ia fazer? E se ele raptasse o filho, como ele pensou, vou carregar meu filho para longe, ela não vai nem saber. Aí ele disse, mas isso é o que... Ele já era cristão. Mas isso é o que Cristo diz? Eu tiraria do meu filho a mãe? Eu tiraria dessa mulher o que poderia talvez chamá-la algum dia a realidade do amor? De um amor diferente? Ele pensa tudo isso em segundos. Então, ele não dá tempo nem de decidir, porque quando ele vai viajar a serviço, no dia seguinte mesmo, nem dorme, ele vai ser... O chefe manda matá-lo e o homem não mata outra pessoa, porque por um dever de gratidão a quem teria sido o pai dele, uma coisa assim. Enfim, ele vai lá para o outro lado do mundo, nas Galhas, e um dia esse filho Tassiano vai para lá, já rapaz, e ele é o jardineiro do lugar onde o filho vai. E ele que cuida do filho que chega pesteado, e ninguém quer saber de pegar aquela peste que morreria. E ele fica, arrisca a vida, o filho não compreende. Ele cuida de crianças, e um dia leva as crianças para agradecer, para cantar, e um deles faz uma prece para Jesus. Ele chama uns cães e o menino morre dos cães que avançam. A criança desencarna naquela hora, é uma coisa bárbara. Esse era o Tassiano, só para vocês terem ideia. Esse era o filho que ele queria levar para um lugar mais feliz, um filho difícil. Mas ele vai ser filho desse filho nesses mesmos 100 anos. Está dando para entender? A gente queria ficar só com esse recorte, só com essa ideia de que a gente muda de lugar. E nessa mudança a gente deve se lembrar disso daqui que diz Emmanuel. É imperioso diante daquilo que você faz, que você pense. Não fujas de servir quando a vida te chama a auxiliar. Não fujas ao suor do trabalho, à prática do bem. Nela se dissolve as nódoas do coração. Tu dizes que não suportas muitas coisas e acolhes-te à intolerância, quando é precisamente no exercício da diferença e da bondade para com os outros que conseguiremos compreender a igualdade. Afirma-te frágil quando precisamente te farás forte, enfrentando as situações que te aparecem na estrada, para que possas conquistar a fortaleza que precisas. Desistir inútil quando precisamente nas pequenas coisas, nos auxílios valiosos, na forma de olhar o sol, a poesia das coisas, o lado melhor das situações e das pessoas, tu encontrarás uma fala divina que ali rebrilha. Acusas-te ignorante quando precisamente instruir-se é enfrentar experiências que nos desafiam em toda parte. Não te isoles do mundo no sentido de fugir às sombras da noite, ao cipoal das amarguras, à violência das situações, aos vícios, às ilusões do mundo. Não fujas de viver no mundo como os outros vivem. O discípulo permanece na terra, nas situações todas, para aprender. Em todos os lugares há lições.
Assim também convosco a vida é a escola das almas que pediste. As tarefas de evolução às vezes te parecem difíceis. O tempo, contudo, é um educador equilibrado e correto, que considera teu esforço, reconhece tua boa vontade, respeita tua disciplina, não cria privilégios, não dá cola a ninguém e te abraça como um pai abraça o filho. Muita paz.